Olá, Mário. Muito bem-vindo ao nosso podcast DNA Desportivo. É um prazer imenso receber-te aqui como o primeiro internacional português que recebemos aqui no nosso podcast. Vamos falar um bocadinho acerca da tua carreira. A carreira é essa que já tem aqui uma grande viagem, no fundo. Começaste na tua pequena vila de Mogadouro e tem sido uma carreira de grande continuidade pelos nossos pavilhões, quer em Portugal, quer no estrangeiro, com as presenças da nossa seleção. Mas vamos tentar ir aqui um bocadinho ao início da tua carreira, para começar. Começas no Mugadourense, no futebol, e como é que se dá aqui a entrada do futebol na tua carreira e na tua vida? Olá, Rui, antes de mais agradecer-te a ti e a vocês da página DNA. Eu tenho acompanhado o vosso projeto, também aqui a influência do primeiro episódio ter sido de um grande amigo que temos em comum. Foi aí que eu fiquei a conhecer a vossa página e é com enorme prazer que estou aqui a falar um pouco sobre mim e espero e faço votos que o vosso trabalho continue por muito tempo e que receba aqui muita gente do desporto. Falando um pouco do meu início, foi algo natural. Como se costuma dizer, eu cresci dentro do meio. Ou seja, o meu pai foi jogador de futebol, o meu padrinho foi jogador de futebol, então desde muito, muito pequeno que fui habituado a andar no balneário, acompanhá-lo em treinos. Depois ele também ainda teve um percurso como treinador. Eu nessa fase também acompanhava, ia ver os treinos, ou seja, foi algo natural que o futebol entrou na minha vida. Apesar disso, a minha primeira experiência foi um acaso, porque na altura a minha geração não existia escalão para a minha idade. Eu na altura tinha 7, 8 anos. Então ia ver com um vizinho meu o estádio também do Mogadouro, era a 2 minutos a pé de onde nós morávamos, então ia começar o campeonato na altura de infantis. Na altura ainda era futebol de 11, só depois é que se deu a transição para o 7, para o futebol 7, mas na altura o que parece hoje impensável, miúdos de 10, 11 anos a jogarem num campo de futebol de 11. Eu fui acompanhar para ver o jogo, e na altura o meu vizinho chegou ao pé do treinador e viu que faltava 1 ou 2 jogadores para completar na altura, acho que os 16, salvo erro, os 16, e ainda na altura se calhar as burocracias não eram como é hoje, das Claro. Era tudo mais fácil. Era tudo mais fácil. E o meu vizinho chegou-se ao pé do treinador e disse: olha, tenho aqui o Mário, será que dá para ele jogar? Eu muito pequeno, 7 anos, salvo erro, é a geração 4 anos mais velhos do que eu. E ele disse: pode, ele que vai buscar as coisas a casa, que traga a cédula. Na altura ainda nem era o BI, era a cédula. A cédula, ele que traga a cédula, o equipamento e pode vir a jogar. Isto muito em cima do jogo. Eu lembro que fui a casa a correr rápido, também era pertinho. Disse à minha mãe que ia jogar, ela sempre percebeu muito bem o que, e foi aí que começou. Eu na altura muito pequeno, eu jogava 5 minutinhos por jogo. Eles muito mais velhos que eu. Lembro-me perfeitamente do primeiro golo que fiz e começou aí, apesar de eu estar no mundo do futebol, o meu primeiro jogo acabou por ser um pouco assim um acaso. E tu depois segues essa carreira no futebol, ao longo de infantil iniciado, o que eu percebi, e depois começas aí a ganhar uma pequenas bases. Já percebemos aqui que já tinhas alguma influência familiar, mas começas a ganhar aqui as tuas primeiras bases. E depois dá-se aqui a tua primeira passagem no futsal no Mogadouro. Como é que surge esta experiência do Mogadouro e do futsal em concreto? Eu na altura, depois segui o meu percurso na altura no futebol 7, deu-se a transição para o futebol 7, nos colinhas, nos infantis, no Mogadourense. E na altura que se dá a transição de infantil para iniciado, inclusive já havia as seleções distritais, e eu num torneio em Baião, salvo erro, o Porto até me viu e até telefonou para
para o meu pai. Mas eu na altura ainda muito miúdo, o meu pai também não insistiu muito que as condições não são as que são hoje nos clubes, com as academias, não sei o quê. Tive esse convite para poder ir para o Porto, eu não quis ir, na altura também um pouco, ainda sou assim um bocadinho hoje, não quis sair do pé da minha família, dos meus amigos, e na altura o Futebol Clube Mugadorense, que era onde eu estava, ou seja, eu não aceitei, não quis ir. Na altura também o clube decide cancelar com os iniciados. E na altura começa o futsal no Académico de Mugadouro, que é outro clube lá da nossa vila. Então toda a gente, os meus amigos todos, decidiram ir para e tu foste ir para o futsal. Na altura ainda tive a possibilidade de ir para a casa do Benfica de Mirandela, ou seja, eu continuava em Mugadouro, só precisava de ir treinar e jogava no campeonato nacional, mas eu sempre fui muito agarrado aos meus e assim, na altura decidi ir com eles experimentar o futsal e começou aí o meu percurso no futsal. Como se costuma dizer, foi amor à primeira vista, porque estávamos muito mais tempo em contacto com a bola, muito mais movimentado, e a partir daí ficou uma paixão para sempre. Mas então, e agora vem aqui se calhar uma curiosidade que muita gente não sabe, tu estiveste no Vitória de Guimarães como atleta, ou seja, esse teu jeito para o futebol já quando era mais novo dava aqui nas vistas, tanto é que deu nas vistas que tu depois acabas por voltar ao futebol e tens esta tua passagem pela Vitória que eu próprio desconhecia. Mas passando só aqui um bocadinho nessa primeira fase do futsal que tu passaste no escalão de juvenil com os teus amigos, com o iniciado juvenil, o que é que tu começaste a sentir especialmente diferente no futsal em relação ao futebol e que te fazia sentir bem, por exemplo, no futsal? Era o que eu estava a te dizer, enquanto que nós, apesar do 7 também ser um campo reduzido, nós olhávamos se calhar para o futebol de 11 e não tínhamos tanto contacto com a bola. Às vezes, se uma equipa fosse muito mais forte que a nossa, eles passavam o jogo quase sempre com a bola. Então no futsal esse maior contacto com a bola, essa maior dinâmica, o campo ser reduzido, estar em constante movimentação, podermos até na altura podermos até na altura o futsal era um bocadinho diferente, e principalmente nas camadas jovens era um bocadinho aquele jogo um pouco mais até de bairro, um pouco mais de técnico. Certo. E o 5 para 5 também permitia muito maiores duelos de 1 para 1, ou seja, parecia muito estarmos a jogar no ringue entre os nossos amigos. Certo. Então isso também fez com que nos apaixonássemos, e quase todos, grande parte dessa minha geração fez até algum percurso interessante, ou seja, dentro da realidade, até de terceira divisão, segunda divisão. Alguns inclusive chegaram à primeira época à primeira divisão no Mugadouro, e foi esse o que eu estava a te dizer que nos fez apaixonar pela modalidade. Claro. E tu depois tens aqui então o tal regresso ao futebol, em que tens a tal curta experiência no Vitória de Guimarães. Como é que se dá o surgir dessa oportunidade no Vitória de Guimarães, por exemplo? Eu na altura, quando fiz a transição para juvenil, eu fiz logo, continuei no futsal, ainda juvenil de primeiro ano. Fiz logo a chamada dupla subida de escalão, na altura para os séniores de Mugadouro, na altura ainda na terceira divisão. Tive que fazer aqueles testes médicos que na altura tinham, não sei se hoje ainda é assim, ainda hoje se realiza, sim. Tinham que se fazer esses exames médicos para poder subir dois escalões. Entretanto, no meu segundo ano de juvenil, o meu pai decide desafiar-me a experimentar o futebol. Ele jogou sempre futebol. Eu estava muito feliz no futsal, porque com 15, 16 anos jogava com alguns nos séniores, que alguns jogadores eram, dentro daquela realidade, eram os nossos ídolos, porque fomos habituados sempre a crescer e a vê-los jogar, e eram pessoas que nós admirávamos. E estava muito feliz no futsal. Na altura o meu pai decidiu-me desafiar.
quase que obrigou. Pois já posso dizer isso. O teu pai tentava te desencaminhar, então, no fundo, para o futebol. Não era que ele gostava, obviamente, que eu jogasse futsal e não perdia um jogo e sempre foi. Mas como ele jogou sempre futebol, ele insistia e gostava que eu experimentasse o futebol. E na altura fui jogar segundo ano de juvenil para o campeonato sénior distrital de Bragança. No Mugadouro. Na altura, hoje em dia é quase tudo relevados ou sintéticos principalmente, na altura ainda muito pelado. Muita terrinha para bater. Tu conheces a nossa zona, muito frio, muita muito chuva, frio, sim. muita lama. Pá, mas a verdade é que correu muito bem. Eu na altura havia a eleição até dos melhores do campeonato. Eu juvenil de segundo ano fui eleito pela rádio o melhor jogador do campeonato sénior. O interesse do Guimarães dá-se porque na altura havia as seleções distritais. Certo. Na altura nós com a seleção de Bragança fizemos na altura um torneio chamado Copa Galécia, que era os distritos de salvo erro norte de Portugal e zona da Galiza. Da Galiza. E na altura nós eliminámos o Braga na fase de grupos, que o Braga era os jogadores do Guimarães e do Braga, principalmente. Na altura, curiosamente, o nosso ataque jogava eu de um lado, o Pizzi do outro. E no ano a seguir eles começa aí a haver algum interesse da parte deles. O Pizzi sai para o Braga e eu saio para o Guimarães. Foi assim e fui para lá uma temporada jogar no Campeonato Nacional de Júnior. E depois acaba por haver esse bichinho de futsal que se manteve aí, que faz regressar a Mugadouro. Se calhar não só o futsal, mas também já percebi que aqui também se calhar um pouco as ligações familiares. Sim, eu sempre fui muito, muito ligada. Não foi, obviamente, foi o primeiro impacto assim de uma saída de casa. O que nunca é fácil para os jovens. Na altura também tinha a felicidade de ter um pai e uma mãe que me acompanhavam, mas principalmente o meu pai que fazia Mugadouro Guimarães todos os fins de semana para onde eu fosse jogar para ver o jogo e depois eu ir passar o fim de semana não, era meio sábado e o domingo meio domingo conseguia arranjar sempre boleia no domingo à noite de algum amigo que estudava no Porto, mais velho que eu e que me deixavam em Guimarães, mas o bichinho do futsal sempre esteve aqui. Na altura muito entusiasmado com a campanha que o Mugadouro estava a fazer na segunda divisão. O Mugadouro sobe à primeira divisão. Eu tinha a possibilidade de continuar em várias equipas do Campeonato Nacional de Júniores, mas quando o Mugadouro subiu à primeira e o treinador me fez o convite, aí já eu convenci o meu pai que ia voltar e voltei ao Mugadouro. E voltas a Mugadouro, onde, entre aspas, há a estreia do Mugadouro na primeira divisão, tu estreias também na primeira divisão e tens aqui 2 anos em que estás no Mugadouro e em que acabas por começar na altura a chamar a atenção a toda a gente, que faz com que depois também tenhas aqui a tua transferência para o Sporting. Mas vamos aqui a esses primeiros anos do Mugadouro na primeira divisão. Como é que uma equipa como o Mugadouro e uma pequena vila tem o impacto que teve o Mugadouro na altura na primeira divisão? Foi algo único e que recordo com muita saudade. Um esforço fantástico por parte da direção, da equipa técnica, que é uma equipa técnica que já estava há muitos anos, que continua e que fizeram um esforço fantástico para que o clube subisse, para que o clube se mantivesse e, obviamente, junto da Câmara, junto de pequenas empresas, porque nós sabemos que na nossa zona não há grandes empresas, ou seja, tem que se reunir ali o máximo possível das pequenas empresas, junto de um grande esforço da Câmara, para conseguir que o clube estivesse na primeira. Mas foi realmente... O clube teve 3 anos na primeira divisão, eu estive nos primeiros 2, mas foi algo fantástico que recordo para sempre, porque
Representares a tua vila na primeira divisão. Era isso que eu ia dizer, porque consegui representar ao mais alto nível o clube da minha formação, ou de grande parte da minha formação, junto, como estava a dizer há bocado, de alguns amigos de infância que crescemos a jogar juntos, e conseguimos representar o nosso clube ao mais alto nível. Com um treinador que também apostou em mim logo nos iniciados juvenis, com a bancada cheia de amigos, de família. Foram realmente, eu recordo de forma muito nostálgica, o fazer um golo lá naquele pavilhão, que foi o pavilhão de sempre, e festejar junto da bancada com muitos dos meus amigos. Dos teus amigos, e foram realmente tudo isso deixa sempre em marca, não é? Deixa marca, porque lá está, era o que estávamos a dizer, de ser o nosso clube, o clube de sempre, e nós pudemos defender o nosso clube, a nossa vila, porque nós sabemos que é muito difícil. As dificuldades uma vila de Trás-os-Montes, do interior de Trás-os-Montes, uma vila muito pequena, com pouca indústria, é difícil chegar ao mais alto patamar. E depois também chegou o TAD, Vila Real já bastante maior, o Boticas também uma vila pequena. Conseguimos estar os três de Trás-os-Montes. As três equipas no mesmo ano. As três equipas no mesmo ano, é verdade. Que era muito difícil. Eu lembro-me que o Benfica, na altura, juntou os 3 jogos na mesma semana para fazer só uma viagem. Para fazer só uma viagem. Muitas vezes eles queixavam-se da viagem atrás de montes, mas esqueciam-se que nós fazíamos isso de 15 em 15 dias. Yeah. E eu lembro-me na altura que o Benfica ia jogar a Mugadouro no sábado, no fim de semana a seguir recebia, não sei se é o TAD ou o Boticas. Recebia o TAD, porque eu lembro-me disso que foi no meu ano de Caloeiro. E alterou o jogo. A ordem, antecipou o jogo com o Boticas para meio da semana. Então conseguiu estar ali uma semana ali na zona do Trás-os-Montes e fez logo de uma vez só os 3 jogos. Fez logo os 3 jogos, mas foram 2 anos fantásticos. O primeiro de Júnior, sempre nos séniores, onde andei ali ainda 6 meses a jogar pouco e depois comecei a jogar mais. Depois, o ano antes de ir para o Sporting, um ano fantástico, que correu muito bem. E depois, lá está, foi tão bom que dá-se esta tua transferência para o Sporting e nesta altura mudas de Mugadouro para Lisboa. Mas, sem ser pela parte pessoal, o que é que aquele ano no Sporting te trouxe de tão importante na tua carreira? Porque estamos a falar na altura do miúdo de 21 anos, em que dá o salto, entre aspas, para uma das referências do nosso país do futsal. O que é que aquilo te fez crescer a nível pessoal, principalmente? Fez-me crescer muito. Falando aqui, até quando surgiu o interesse, eu nunca me esqueço que estava na escola a ter uma aula de português e recebi 4, 5 chamadas do mesmo número e eu, sem saber muito bem o que é que era aquilo, ligar-me às 10 da manhã, até cheguei ao intervalo e liguei para trás, liguei para ver quem é que me estava a ligar. Eu lembro-me perfeitamente que estava o hino do Sporting, durante o toque, que era o hino do Sporting, e eu comecei a achar estranho e começou logo aí a surgir. Mas é engraçado porque o interesse do Sporting surgiu logo muito, muito cedo da época. Ou seja, a época só tinha um mês e pouco, e foi logo quando começou a surgir o interesse do Sporting. Ou seja, não foi já numa fase avançada da época, onde eu já estava com números muito, muito interessantes para um miúdo de 19, 20 anos. Na altura falava-se do Benfica, do Sporting, na altura do Belenenses, na altura que o Belenenses também estava muito forte, mas a verdade é que na altura o interesse também do Orlando Duarte, que ele tinha-me levado já às seleções nacionais, aos estágios, aqueles estágios, ele fez muita força para eu ir para o Sporting. Na altura também o Benfica e o Belenenses não houve nenhuma proposta concreta, só pequenas abordagens, e eu acabei por ir para o Sporting. Um choque muito grande no início. O Mugadouro numa cidade de Lisboa era quase um bairro, não? Provavelmente é menos do que um bairro em Lisboa. Mas foi uma etapa que me fez crescer muito, não só como jogador, obviamente, porque
foram realidades completamente diferentes, mas passei a morar sozinha de um momento para o outro, onde tinha que fazer tudo o que uma pessoa que mora só. Passei a lavar a roupa, fazer as refeições que nunca fazia, tinha que ligar para a minha mãe como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. O choque lá está da cidade, de estar habituado a um meio muito pequeno, onde toda a gente se conhece, ou seja, não há grandes dificuldades a esses níveis, mas no início custou bastante, mas fui-me adaptando e depois lá está, o choque de ir para uma equipa como o Sporting. E depois há aqui esta época no Sporting em que és campeão nacional, mas dentro daquela tua expectativa, apesar de seres um miúdo jovem, correspondeu em que parte às tuas expectativas aquela experiência no Sporting? Principalmente fez-me crescer a nível, por exemplo, tático. Eu encontrei uma realidade completamente diferente. Estava habituado, porque queremos quer não, nós na formação, principalmente naquela altura, hoje em dia eu sei que já é um bocadinho diferente, onde as equipas e os clubes tentam preparar melhor os atletas jovens, mas na altura era um bocadinho, a minha equipa é melhor do que as outras, os meus jogadores são melhores do que os outros, não preciso fazer grande preparação, isto chega para ganhar, ou seja, não tive uma base assim muito forte, como tem hoje em dia os miúdos, onde se preocupam com pormenores que não parecem importantes, mas são, como por exemplo os apoios, coisas que parecem simples, mas que hoje em dia são trabalhadas desde muito cedo e fazem a diferença depois quando chegam à idade sénior. Depois no Mogador eu estava habituado a uma defesa completamente individual, onde a nível do ataque era muito da qualidade individual nossa. Eu cheguei ali e se passasse pela minha frente o outro jogador eu tinha que acompanhar, se passasse por trás tinha que fazer troca. E podes imaginar nos primeiros tempos o impacto que isso teve. Eu sentia-me completamente perdido. Tínhamos jogadas em todas as partes do campo, não sei quantos cantos, não sei quantas foras eu levava para casa para estudar, para tentar chegar no próximo treino e já saber. Foi um choque. Depois lá está a qualidade dos jogadores, que isso era outro nível. Estávamos a falar de uma equipa top da Europa. Sim. Onde eu há 2-3 anos estava a jogar no Distrital de Futebol 11, nos Júniores do Guimarães, e de um momento para o outro, apesar de eu já ter jogado contra eles nos 2 anos anteriores, estava a equipar ao pé do João Benedito, do Pedro Cari, do Alex, no fundo. Caio Japa, de Ivanei, de referências do futsal nacional. E no início é um choque, tu olhas para o lado e estão ali alguns dos melhores a nível nacional. Alguns dos melhores a nível nacional. Sabia que ia ter muitas dificuldades em jogar muito tempo, mas preocupei-me acima de tudo em tentar aprender o máximo, em tentar ser melhor, para que futuramente ali ou noutro sítio, como aconteceu, ser um melhor jogador. Mas foi realmente uma experiência única. Ganhei os primeiros troféus, tive a experiência de jogar uma UEFA Cup. Na altura perdemos na final. Joguei algum tempo com os melhores e foi realmente uma bagagem que te preparou no fundo para o resto da tua carreira. Sim, obviamente, porque tu olhas para eles e vês que se preocupam com o pormenor, que muitas vezes nós não olhávamos para esse pequeno pormenor, só nos preocupávamos em jogar, e foi aí que comecei a absorver as primeiras coisas que fazem realmente a diferença. E crescer. E depois desta passagem pelo Sporting, tens aqui a primeira passagem no Fundão, de 4 anos, em que tu no primeiro ano ainda vais como emprestado, mas depois ficas efetivamente no Fundão durante ali mais 3 épocas, em que o teu rendimento volta a sobressair, e ao longo destes 4 anos, são anos no fundo de
muitos curiosos da parte do Fundão, em que o Fundão chega a ter uma final do Campeonato Nacional, conquistam uma Taça de Portugal, e tu, o teu desenvolvimento, se for a ver desportivo, é tão grande que tu chegas à Seleção Nacional através de um Fundão, não de uma equipa grande, mas de uma equipa como o Fundão. O que é que o Fundão tem assim de tão especial e teve de especial nesta tua primeira passagem que fez catapultar estes, quer ao nível desportivo do clube e quer ao teu próprio nível desportivo? Eu costumo dizer que o vir para o Fundão foi a melhor, sem querer, obviamente, porque não sou a noção, foi das melhores decisões que tomei na minha carreira. Na altura havia a possibilidade de eu continuar no Sporting, sabendo que as oportunidades de jogar iriam ser curtas, muito poucas, ou seja, podia jogar hoje, amanhã já não jogava, ou seja, ia crescer porque ia estar entre os melhores, mas para mim não chegava só isso, não chegava só ter a camisola do Sporting vestida e depois não jogar. Eu precisava era de jogar e sentia que precisava de jogar. Então, de todas as equipas que se mostraram interessadas em receber-me por empréstimo, na altura o Fundão tinha feito uma boa campanha na primeira divisão, tinha um treinador que estava a começar a dar nas vistas, que era o Joel. Quando as pessoas falaram comigo, mostraram-me um projeto interessantíssimo e que achei que era o ideal para o meu desenvolvimento, e foi assim, por acaso, longe de imaginar que ia ser tão longa a minha permanência no clube, mas foi realmente a melhor decisão que tomei. Um primeiro ano que também não foi fácil aqui, porque lá está, eu vinha de um ano parado, quer queiramos, quer não, estava com pouco ritmo, com pouca competitividade, e foi um ano também de crescimento, um ano de muita aprendizagem, onde levava muito na cabeça. Na altura podia não ser fácil, e eu costumo dizer, às vezes os treinadores dão na cabeça a alguns jogadores, principalmente aqueles mais jovens, e eles ficam aziados. Ficam aziados, e eu provavelmente na altura ficava, mas hoje olho para isso porque olho e vejo que realmente o treinador gostava de mim, e era por gostar de mim, por saber que eu tinha capacidade para mais. Então, consegues dar mais, no fundo. Conseguia dar mais. Então foi um ano também de muita aprendizagem, e depois a partir do segundo ano aí foi sempre... 3 épocas muito interessantes. Têm uma final numa taça e depois no ano a seguir conquistam mesmo a Taça de Portugal. Tem ali resultados... Primeiro conquistamos assim, ao taça, contrário. Depois vamos à final do campeonato, e foi realmente, eu lembro-me na altura que, a iniciar a minha segunda época, tive uma conversa com o Joel, na altura treinador, que num estágio ele chamou-me ao quarto dele e fez-me dar ali um certo clique, que me fez ganhar até mais confiança em mim. Realmente fizemos aí anos maravilhosos, conseguimos juntar um grupo fantástico, que ainda hoje em dia temos grupos no WhatsApp. Tu conheces o Cláudio, o David, o Liléu, vocês tinham o Liléu, o Pani, tínhamos não só, éramos muito fortes dentro, o Noé, éramos muito fortes dentro do campo, mas também eram muito fortes fora do campo. Muito forte fora de campo. O Mr. Gel na altura também ajudava a que isso fora do campo também se notasse, porque ele também era um treinador que gostava de nos juntar, ou seja, conseguimos criar ali realmente uma família, que mais do que colegas de equipa, porque queiramos que não, às vezes neste mundo nem sempre se consegue ter amigos ou grandes amigos. Claro. E nós conseguimos formar ali realmente um grupo muito forte, muito coeso. Nós éramos capazes de acabar um treino às 8 da noite e conseguir organizar um jantar de equipa ali em 10 minutos, enquanto se tomava banho. Obviamente era fácil, porque éramos todos ou de fora, ou ninguém era casado, e eram no fundo todos deslocados, ou seja, acabava por haver a facilidade de jogar nisso. Essa facilidade, nos juntávamos em casa de uns e fazíamos lá as refeições, e realmente foi sempre a crescer.
Na altura tive colegas que eu considero que foram importantíssimos na minha carreira. O Cláudio, o David, principalmente foram duas pessoas que tu conheces, o Cláudio. Sim, e sabes e o David também conheço. O David também conheces, sabes como é que é o Cláudio. Ele se calhar não se lembra, mas nunca me esquece uma conversa que ele teve comigo a irmos para Fundão Covilhã, já umas horas assim um bocado mais. Isso deve ser muito interessante. Conhecendo o Cláudio como conhece, essas conversas deviam ser muito interessantes. Estás a imaginar aquelas conversas dele que nós conhecemos e que realmente me fez dar ali um clique, fez-me ali se calhar olhar para de outra forma, até para a tua carreira. De outra forma. Ele dava muito na cabeça em coisas básicas, claro. mas também me dizia: eu vou-te meter aqui a bola, tu não vais perder a bola, eu sei que tu não vais perder a bola, sabes? Essas pequenas coisas que parecem insignificantes, mas para nós dão-nos muita confiança. O David foi o primeiro a vir comigo. Eu lembro-me que na altura ao clube ainda não tínhamos o ginásio, e eu não gostava muito de ginásio, não tinha sido habituado a fazer treino de ginásio, e o David foi ele que me começou a obrigar a ir ao ginásio. Nós na altura ainda começámos a pagar do nosso bolso até o clube conseguir ter a parceria com o ginásio, mas era ele que me começou a obrigar, porque ia ser melhor, porque me ia ajudar, e sou-lhe muito grato a eles. E se formos a ver, tudo isto influencia, então, no fundo, a tua primeira chamada à seleção. Quando é que se dá esse momento? Ainda te lembras da primeira chamada à seleção? Lembro-me perfeitamente. Estava com o David, salvo erro, íamos almoçar a um restaurante e recebi uma mensagem no telemóvel a dizer: parabéns, miúdo, até domingo. E eu fiquei assim meio perdido, porque não sabia, nem sabia que ia haver convocatória, ou quando saíam as convocatórias. Já se falava que o Mário daqui a nada merece ir e não sei o quê, e que temos sempre um bocadinho aquela expectativa, não é? Que quando começamos a fazer boas épocas e tínhamos ganho a taça, tinha ido à final do campeonato no ano anterior, onde eu tinha sido um dos destaques do Fundão e do campeonato, começamos, não é, a olhar para isso não só como um sonho, mas também como um objetivo. E eu recebi essa mensagem, comecei assim, fiquei meio perdido, e depois lembrei-me de ir ver ao site da Federação. Sim. E quando li convocatória para os jogos particulares frente à Croácia, aí admito que o meu coração acho que me começou a tremer tudo, e depois vi lá o meu nome para os jogos contra a Croácia, em São João da Madeira. Sim. E foi realmente um momento único que jamais esquecerei. E quando é essa chamada à seleção, qual é a sensação logo? O primeiro estágio, no fundo, como é que foste recebido e o que é que se sente, no fundo, ali naquele primeiro estágio? Sentimos-nos primeiro nervosos, porque vamos para um espaço onde estão os melhores do nosso país. Nós, seja qual for a modalidade que estamos inseridos, os melhores estão na seleção nacional. Certo. E de um momento para o outro é chamado para onde são os melhores, e passas a ter de estar com eles. E se calhar as pessoas a olhar, os selecionadores obviamente veem capacidade para estar entre os melhores. E na altura com o Ricardinho, os Arnaldos, fui muito bem recebido. Lembro-me que fomos 3 estreantes na seleção na altura, eu, o Fábio Cecílio e o Tiago Brito, estreámos-nos os 3 nos mesmos particulares. Fomos muito bem recebidos, estavam constantemente os jogadores mais velhos sempre preocupados em perguntar como nos estávamos a sentir, precisávamos de ajuda. Foi realmente um estágio memorável, mas eu também costumo dizer que qualquer estágio, qualquer jogo da seleção é sempre como se fosse a primeira vez, porque é realmente algo fantástico. E depois, esta tua carreira, vamos supor, é numa linha
sempre ascendente, e dá-se novamente aqui a oportunidade de um grande. Como é que surge aqui o Benfica? Acredito que tenha sido um pouco também por influência do Joel, que também na altura faz a passagem para o Benfica. Como é que se dá aqui esta passagem para o Benfica, de Fundão a Benfica, novamente, ou para um grande português? Sim, a influência do Joel é obviamente aqui a chave para ter ido para o Benfica. Depois daqueles anos fantásticos, onde ganhámos a taça, onde tivemos aquele grupo fantástico, onde repetimos quase todos novamente uma final da taça, né, que aí perdemos com o Benfica. Final, aqui uma parte mais uma vez para falar do Cláudio, onde te lembras que o Cláudio fez aquela entrada na final. Sim, aquela entrada monumental. Aquela entrada monumental. Ensinos. Ensinos, que foi a primeira vez que houve aquela chamada dos jogadores, onde ele chegou em cima. E ele faz aquele tipo de ar. E abriu os braços. Na altura aí o Joel já tinha ido para o Benfica. Lembro-me na altura que o Joel já tinha renovado com o Fundão. Depois ele já estava a planear a época, assinou entretanto pelo Benfica. Na altura, salvo erro, ele fez o acordo que não podia levar nenhum jogador daquele plantel para o poderem libertar, salvo erro. É o que nós ouvimos, não é? Claro. As coisas podem bater certo. Na altura começou a surgir o interesse do Benfica, obviamente por força do Joel ter ido para lá. Ele foi o ano antes, depois durante aquela época o interesse do Benfica foi constante. Continuei a estar sempre presente nas convocatórias da seleção. Naquele meu último ano do Fundão estava sempre presente nas convocatórias e depois dá-se o interesse do Benfica e acabo por assinar pelo Benfica. Era um dos meus objetivos, era regressar onde os grandes do futsal português. Obviamente que eu estava muito feliz no Fundão. O Fundão era um projeto sólido que me permitia estar a alto nível e que estava na altura também a disputar finais com os grandes, ou seja, eu estava feliz porque também conseguia competir contra os grandes, mas não nego que o Benfica e o Sporting no fundo, são os grandes do futsal português, dos maiores clubes do futsal europeu e mundial, e é sempre onde queremos estar inseridos. E no fundo tu querias também provar a ti próprio que se calhar conseguias voltar a uma equipa, no fundo, que lutava para ser campeão nacional, certo? Era, também se calhar havia aqui esse sentimento de... Tinhas estado no Sporting, mas se calhar não tinhas tido um peso assim tão grande no Sporting e querias se calhar provar a ti próprio que também conseguias lá voltar. Não sei... De certa forma sim e não, porque eu tive a passagem pelo Sporting foi uma passagem muito curta, onde obviamente eu sentia que ainda não tinha capacidade para jogar e para ser importante. Quando se dá a transferência para o Benfica, eu tinha, obviamente, para mim que tinha condições para estar entre os melhores, e tenho essa certeza hoje, apesar das coisas não terem corrido também, que a nível de qualidade... não ficavas a dever em relação aos outros. Sim, não é não ser humilde, é olhar se calhar para as nossas capacidades e vermos. Eu tenho a certeza que a nível de capacidade tinha capacidade para ter sido diferente. Obviamente não foi, mas foi uma experiência muito importante para a minha carreira. Acabas por ser um dos atletas nacionais que se pode gabar no fundo, ter passado nos dois grandes e ter conhecido as duas realidades um pouco por dentro. Sim, é verdade. Hoje em dia acho que há bastantes jogadores até passaram pelos dois. Eu tive essa felicidade e sou grato por ter tido essas oportunidades. Foram 2 anos muito importantes na minha carreira, que eu acho que poderiam ter sido diferentes, poderiam ter sido melhores. As expectativas eram altíssimas, também pelo facto do treinador me conhecer tão bem. Eu ia com expectativas altas e as coisas acabaram por não correr da forma que eu acho que poderiam ter corrido.
obviamente tive o meu tempo de jogo, mostrei alguma qualidade, mas poderia ter sido muito melhor. Uhum. E depois desta passagem pelo Benfica, regressas outra vez no fundo à tua casa, que é ao Fundão, onde estás há 4 anos e em que eu que sigo um bocadinho o futsal, eu não vou dizer que sigo muito, mas sigo um bocadinho, e hoje em dia falar do Fundão quase sempre é direcionado a falar no Mário Freitas. Como é que te sentes, no fundo, a ser, entre aspas, a principal referência do Fundão? É algo que olho com naturalidade. E falando também aqui um bocadinho da minha passagem, como se dá o regresso ao Fundão. Eu naqueles 2 anos do Benfica, eu senti, e se calhar estou a confessar aqui para ti, se calhar nunca o tinha feito, que não tinha tido as oportunidades principalmente de forma constante. Ou Certo. seja, eu se calhar jogava este fim de semana, no fim de semana a seguir já jogava pouco ou não jogava tanto. Ou seja, nunca tive uma sequência de jogos. Uma regularidade, no fundo. Uma regularidade que me permitiu chegar a um nível de confiança onde eu pudesse mostrar todo o meu potencial. Porque quer queiramos, quer não, as minhas características requerem sempre um pouco mais de confiança, porque é um jogador de mais desequilíbrio, de mais de 1 para 1, de decisão. Por exemplo, se for um fixo, que se calhar é mais de marcação, de coisa. Como eu ainda hoje ouvi, desculpa Mário, mas ainda hoje eu estive a ouvir um podcast do 00, porque é inegável que a gente aqui começa a ouvir um bocadinho de todos, e eles hoje referiram isso, que tu és um jogador muito de decisão, e se calhar um jogador como tu, neste caso, que é um jogador que tem que ter muita confiança para decidir, precisava de mais jogo. É isso que, no fundo, que começa a perceber. É isso que eu estou a dizer. Obviamente, se calhar esta é a minha visão. Se calhar, se vamos perguntar a visão de quem liderava, se calhar achava que eu não estava preparado. Para isso, né? Obviamente é a minha visão e a forma como eu me sentia. E se calhar houve momentos onde eu perdi um pouco perdi até um pouco essa alegria de jogar e de treinar, porque lá está, como não tinha essa confiança, se calhar, e depois a nível psicológico não consegui ser tão forte em alguns momentos, fruto um pouco também dessa confiança que não estava lá em cima. Mas é o que eu digo, sou muito grato pela oportunidade, cresci muito ao longo daqueles 2 anos, não guardo rancor de ninguém, muito longe disso. Continuo a ser amigo de toda a gente e não é o facto de ter jogado menos ou ter jogado mais que as relações vão ser diferentes. E depois eu sentia que precisava de regressar a um sítio para recuperar essa alegria, um sítio que já me conhecesse e me permitisse ter essa confiança. Eu olhei para todas as propostas, inclusive do estrangeiro, de outras equipas e de Portugal, e senti que precisava de regressar. Regressar no fundo onde eras feliz. Onde era feliz. E foi aí que eu regressei e felizmente as coisas correram bem, estão a correr bem e olho mais para a tua pergunta com naturalidade. Fico feliz, obviamente que fico feliz, porque qualquer jogador gosta de se sentir importante e sentir valorizado. É uma pressão. Eu li isto há uns tempos e achei que é interessantíssimo. É uma pressão boa e eu costumo dizer que é uma pressão boa, porque se temos essa pressão de olharem para nós e esperarem coisas de nós, é porque nós também já o fizemos para que as pessoas olhem e digam que o Mário é importante. Já justifiquei algo para ter essa atenção. Olho para isso essa atenção. Olho para isso com naturalidade, faz-me querer sempre mais e todos os dias querer demonstrar mais para mim do que propriamente para outras pessoas, mas que mais do que querer justificar para alguém, é justificar para mim, porque eu sou muito exigente comigo mesmo, se calhar também fruto daquelas pessoas que estávamos a falar há bocado, que te influenciaram nessa maneira de que me influenciaram
e que eu tenha também essa exigência para comigo, porque quero todos os dias ser melhor. Uhum. E depois, no meio desta carreira toda que fomos falando aqui, estas passagens no Gladouro, Benfica, Sporting, Fundão, temos aqui, eu ando a investigar e vejo aqui alguns títulos, um campeonato nacional, 3 taças de Portugal, 2 supertaças. Qual é aquele título que sentes que foi o mais importante para ti, não só em termos do Mário como atleta, mas como o Mário como pessoa também? Que sentiste que deu uma afirmação? É inevitável falarmos novamente daquela conquista no Fundão. Uhum. Eu acho que falta aí uma supertaça. Acho que estava-te a ouvir, acho que falta aí uma supertaça. Se calhar. Eu acho que conquistei 2 no Benfica e uma no Sporting. Então se calhar falta uma aqui, uma no Benfica. Não é, isso é o menos. Mas obviamente aí é inevitável que a taça conquistada pelo Fundão e vai ser sempre aquela que me marca mais. Espero ainda conquistar mais ao longo da minha carreira e aqui no Fundão, mas foi por tudo, porque sabemos as dificuldades que é conquistar com uma equipa dito fora dos grandes. Apesar do Fundão eu considerar ser já um dos grandes, obviamente tirando o Benfica e o Sporting, que estão um patamar em cima por os mais diversos motivos que todos... Claro. Mas o Fundão é uma referência já. É uma referência do futsal nacional. Tem títulos conquistados, nos últimos 6, 7 anos tem muitas finais disputadas, supertaças, taças da Liga, taças de Portugal. Mas todos os títulos são obviamente importantes, o primeiro, mas aquele é o que marca mais por tudo, pela importância que eu tinha no grupo, pela dificuldade que é conquistar, como estava-te a dizer, um título frente aos grandes. Nós na altura conseguimos na nossa trajetória vencer aos 2, o que também torna ainda mais eu acho que até na Final Four, que vocês, não sei se na Final Four vocês não eliminam logo uma equipa num dia e a seguir no outro. Nós lembro-me perfeitamente, primeira eliminatória que entramos na Taça de Portugal, sorteio, Sporting, Fundão, em Louros. Em Louros. Vocês ganham nos penaltis. Ganhamos nos penaltis. À partida, no sorteio, queres logo evitar um dos dois, não é? Para tentar chegar mais longe. Chegámos lá, ganhámos nos penaltis, fizemos um jogo e acho que até, apesar de nós já estarmos a fazer uma época muito boa, no ano anterior ficámos na fase regular em quarto, estávamos em terceiro na última jornada e depois acabámos em quarto, perdemos e fomos às meias finais. Depois esse ano começámos, lembro-me perfeitamente que essa época que é memorável, começamos muito mal. Na altura o Mr. Joel queria ir embora, toda a gente fez força para ele continuar, porque nós achávamos que estávamos a fazer as coisas certas, estávamos a treinar bem, não é? Às vezes quando há maus resultados, que vês que a equipa não está a treinar bem, nós víamos que estávamos a treinar bem, mas com o fim de semana as coisas não saíam. E começou a endireitar a coisa e depois, na altura que eliminámos o Sporting, que foi logo em janeiro, acho que ali deu-nos um clique que podíamos vencer a qualquer um, e a partir dali foi sempre a aviar, no fundo. Foi sempre um crescimento. Na altura, nos quartos de final, nós ganhámos com o Pinheirense lá. Na altura o Pinheirense estava na segunda divisão, mas tinha uma equipa muito forte, Formiga, salvo erro. Era uma equipa cheia de jogadores de primeira divisão e que nós quase fomos eliminados. Não deixava de ser uma surpresa, porque era contra uma equipa da segunda, independentemente de eles terem jogadores excelentes. Depois ganhámos ao Módicos na meia final, no último segundo, com um gol do David na buzina, um canto trabalhado. Ganhámos depois no dia a seguir, nós com um plantel muito mais limitado em termos de opções, estávamos a ganhar na final, o Benfica empatou e depois nós no prolongamento ainda conseguimos dar a volta e ganhar 7-5. Essa é... Eu lembro que o Joel até na altura, no final do jogo contra o Módicos, na flash, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, que era que vocês no dia a seguir iam ter um jogo difícil de jogar, mas muito fácil de ganhar, porque vocês estavam muito motivados
para esse jogo. Estávamos muito motivados. De certa forma, nós não tínhamos nada a perder. Quem tinha mais a perder era o Benfica, por toda a sua história, não é? Por todo o seu potencial. Nós, na altura, tínhamos um plantel de 10 jogadores, mas sabíamos que só 7, se calhar, jogávamos. E foi uma final que fomos ao limite, mas acabou por cair para o nosso lado e foi memorável. É aquele título mais importante e mais saboroso. Por tudo, porque estava a dizer, pela minha influência, pelo contexto também. Contexto, o clube, e aquele dia, aquela noite é memorável. É memorável e vai ficar para sempre. Fomos recebidos na Câmara, fomos à varanda da Câmara, a praça municipal cheinha à nossa espera. Depois eu lembro-me que na altura o presidente foi falar ao microfone e disse, na altura era o presidente do clube, que não estava diretamente ligado aos séniores. Na altura os séniores do Fundão era como se fosse uma secção autónoma do clube, mas de qualquer das formas ele era o presidente e falou: e agora eu quero ir para a final do campeonato. E o Noé naquele jeito dele muito engraçado, que é, este tio já está empalmado, que é tipo, já está demasiado entusiasmado, né? Acabámos de ganhar a taça, a probabilidade já dava para vocês irem à final do campeonato. Já estava, e nós já estávamos, e é aquele título que marca, e depois a continuação da época. Logo na semana a seguir tínhamos os playoffs. Imagina como é que foi aquela semana antes de começar os playoffs. Era durante os treinos, ia lá uma pastelaria levar um bolo gigante, dar-nos parabéns. Andávamos completamente na lua. O Joel com medo, não é? Porque ganhámos a taça. Vamos jogar já os quartos de final do campeonato. Do campeonato contra o Porto Salvo. O Porto Salvo também com uma equipaça. Eu lembro na altura foi 6-2, não demos hipótese aqui em casa. Depois perdemos lá o segundo e acabámos por ganhar o terceiro. Depois vencer o Benfica nas meias finais. Foi realmente um ano deixa marca por tudo, pelo contexto quer desportivo, quer humano. Futuramente, mais do que o desportivo, vai ser a parte humana e o que nós conseguimos criar ali, não só esse ano, mas ali durante 3, 4 anos, que realmente foi e agora, já que falas na parte humana, uma coisa que eu já tive contigo uma vez, tu não te deves lembrar, mas já tive contigo, e mesmo o feedback que tenho tido de outras pessoas em relação a ti, é que tu és um ser humano, quer como atleta, quer como pessoa muito especial. O que é que tu achas que te faz ser assim tão especial para toda a gente? Sinceramente, não sei. O Cláudio falou do rapaz do cabelo desalinhado, por exemplo, lá do Mogador. Sei, eu vi, continua a ser ele disse, continua a ser o mesmo gajo lá do Mogador. Lá está, eu continuo a ser... Achas que a tua humildade é que faz isso? É o meu jeito de ser, e acho que não é carreira, nem título, nem coisa que muda o nosso ser, e não sou mais ou menos de ninguém pelo aquilo que conquistei ou aquilo que posso ainda vir a conquistar. É a minha maneira de ser, faço uma coisa pela qual tenho prazer, e não é por aparecer na televisão ou no jornal ou que tenho que ser diferente ou que vou ser melhor do que alguém. É a minha maneira de estar, a minha maneira de ser. Gosto da forma como sou. Reconheço que se calhar de certa forma em alguns momentos isso até pode ter sido prejudicial para mim, e há quem diga, e que mesmo colegas meus que me disseram que em alguns momentos devia ter sido mais aquelas palavras certo. mas não me arrependo nada. Gosto da forma de ser, da minha maneira de estar, e isso é o mais importante. E mais do que, lá está, é o que estávamos a dizer, do que mais títulos do que, é o que guardas do na parte títulos humana, é o que guarda e que quero que as pessoas guardem de mim, mais do que muitas vezes o jogador que é, o que foi e que ainda poderá ser, é o Mário como amigo, como pessoa. Sim. E quais são, no fundo, os objetivos ainda para o futuro? Ponderas, por exemplo, uma carreira como treinador no futuro?
Ou achas que quando Não, acabar vai ser não. assim, oh, pá, já chega de pavilhão, já chega de bola? Não, eu vou continuar e lá está, eu sou muito ambicioso, muito exigente comigo e ainda me considero novo, ainda me Sim, considero que ainda tenho aqui muito tempo, ainda tenho objetivos bem intactos para concretizar dentro da modalidade. Lá está, obviamente as lesões, que é aquilo que que muitas claro. vezes que influencia o nosso prolongada carreira ou não. Considero que me cuido bem, que trabalho bem, ou seja, nesse aspecto, com o que eu posso controlar, que é o meu Vais tentar ter trabalho. esse cuidado contigo próprio. Sim, sim. Uhum. Lá está, nós estávamos a dizer há bocado que eu não gostava de ginásio. E hoje em dia, se Por calhar, não passas influência sem do ele. David, e hoje em dia, mesmo fora dos trabalhos de ginásio da equipa, eu acho que não passo, ou é difícil passar um dia sem fazer o trabalho que eu acho que tenho que fazer. Claro. Hoje em dia os ginásios estão fechados, montei um mini ginásio na minha garagem para poder Fazer o teu os meus trabalho. trabalhos. Com a alimentação tenho muito mais cuidados que tinha se calhar há 7, 8 anos, se calhar eu não ligava nada, lá está a influência do Cláudio, que ele se calhar na altura já era uma pessoa que se preocupava, começou a preocupar, e se calhar eu na altura com 22, 23 anos se calhar não olhava tanto para esse aspecto, e lá está, são aqueles pequenos pormenores que vamos começando a absorver das pessoas que nos rodeiam, e que eu acho que são importantes, e que é importante também, se calhar, um bocadinho uma mensagem para os mais aqueles novos. para os mais novos, que é olhar e tentarem absorver de quem está à volta dele o melhor de cada um, e selecionar o que é importante para eles. Ou seja, com o que eu posso controlar, eu acho que ainda vou ter aqui muitos anos, e que tenho ambições intactas para o que me resta da minha carreira, ou seja, continuar a ir à seleção, disputar uma grande competição com a seleção, que é um dos grandes objetivos que eu tenho. Fiz alguns apuramentos, mas nunca fiz nenhuma competição, e trabalho todos os dias também com esse objetivo. Estar presente na seleção, estar presente com os melhores, continuar a conquistar títulos. Lá está, tenho ainda muitos objetivos pela frente, mas obviamente quando terminar quero continuar ligado à modalidade, não como treinador, porque acho que não tenho perfil para isso. Hoje em dia reconheço e olho e vejo que é dificílimo ser treinador. Temos o exemplo aqui do Couto, que de um momento para o outro passou do nosso colega, do nosso capitão para nosso treinador. É dificílimo ter que escolher, optar por este ou por aquele, ou seja, eu acho que não tenho perfil. Mas então, por exemplo, ponderas voltar a trazer um jogador para a primeira divisão como presidente? Isso era um sonho, e dificilmente não estarei ligado ao jogador, porque um dos objetivos é regressar junto com a minha família a Mogadouro. Ou seja, o normal é estar ligado ao clube. De alguma forma. Gostava de ter uma escolinha de futsal, já quis montar, mas entretanto as coisas nem sempre é tão fácil. Nem sempre é tão fácil como parece. Não é tão fácil, e estar um pouco deslocado, ou seja, não queria montar só uma escola e... Só com o teu nome, queres estar ligado no fundo a esse mais, obviamente que não sei se amanhã ou coisa se vir que não vai haver iniciadas ou infantis, que não monte uma escola, mas eu gostava de ter uma escola e estar diariamente ligado no fundo ao trabalho que se vai diariamente. Sim. Vejo-me mais, por exemplo, futuramente como um diretor desportivo ou algo assim, do que propriamente como treinador, ou se calhar treinador adjunto. Se calhar em último caso, para ser treinador tem que ser adjunto, que é diferente, tem uma ligação diferente. Normal, diferente, mas obviamente que quero estar ligado à modalidade. Claro.
E faz sentido. E agora, vamos à parte tentar final, ajudar. que é para acabar isto em grande. Alguma história aí que exista que possa ser contada aqui, de algum contexto que eu... Tu deves ter muitas, não é? Nestes anos todos. Tenho muitas que não se podem contar. Que não se podem contar. Confesso que às vezes escapam uma história, só depois, às vezes, quando começamos a contar, é que nos lembramos que reunidos é que nos lembramos, mas contar-te aqui se calhar assim 2 ou 3, assim, se calhar de coisas. Eu lembro-me que tínhamos um enfermeiro que tinha o vício de dar a sua corridinha, já com os seus 50 anos, e dava a sua corridinha e por norma chegava, entrava no pavilhão e acabava a dar 3, 4 voltas à volta da quadra. E imagina, nós a treinar, não é? A rematar à baliza, e salvo erro, não sei se é o David, grande remate, acerta-lhe nas pernas, o nosso enfermeiro cai, não sei o quê, nós preocupados, não, estou bem, não sei o quê. Ele dá a volta, sai, ele tinha uma mota, agarra, entra dentro do campo de capacete, a correr à volta do campo de capacete. Não, agora já estou à vontade. Já podem acertar à vontade. Tenho muitos. No balneário do Benfica, que também era um balneário bastante bom, há sempre aquelas coisas, não é? Do estilo, de quem veste melhor. Claro. Então há 3 artistas que resolvem fazer uma competição. Todos os dias chegavam a cada um com o seu estilo, como coisa. Nós colámos uma folha daquelas grandes da equipa no coisa, então com o nome deles, então eles chegavam, davam a volta no balneário e tal, e nós tal. Hoje ganha este, aquele ganha... Pontuação. Chegamos no sábado, obviamente não vou dizer quem havia um que era muito mau, vestia as coisas porque era patrocinado, ainda vestia. Nós costumávamos dizer que ele não metia o carro na garagem porque ainda tinha a garagem cheia dos patrocínios das marcas, mas há um deles que chega, o primeiro chega e tal, porque nós no Benfica, quase todas as equipas chegam, mesmo nos jogos em casa, chega-se com o fato treino do clube. Mas nós no Benfica, no dia do jogo em casa, podíamos chegar cada um à sua maneira. Então, dos 3, chega ao primeiro e tal. O segundo, o terceiro esperou que toda a gente entra de gravata, blazer. Estás a imaginar? Uns a cair para o chão a rir, outros a cair... arrebentou com a... Ganhou a escala logo. Ganhou a escala. outra no fundão, salvo erro, é nos Açores. Nos Açores, vamos jogar, o que é que a malta fez? Pá, vejam lá se dá para arranjar o voo para 2 dias a seguir. Depois. Chegamos sábado, dá para ficar lá sábado à noite, vimos só domingo à noite, ou na segunda-feira. O último voo que der. E nós, imagina, foi naquele grupo que era... Cláudio, Lileu, o Lileu, Noés, não sei se na altura o André ainda estava. Se não estou em erro. Era essa malta. Um ano ou outro, mas era a maior parte era desse. Nós tínhamos isto não é exemplo para ninguém, que quando bebia um copo tinha o vício de fumar um cigarrinho ou não sei o quê. Esta noite passou, no dia a seguir nós ficámos num hotel assim pequeno, quase pensão, tipo, a malta era só para dormir umas horas. No dia a seguir acordamos com um deles aos berros contra o Noé, eu já disse o nome, não interessa, aos berros, mas completamente maluco. O que é que se passa? O que é que tinha andado a fazer o Noé no dia anterior? O outro era muito baixinho, o Noé era muito alto. O Noé, com um copito, fazia da cabeça dele tipo cinzeiro. Ai, muito bom. Mas lá está, estas histórias de balneário, que é importante que as pessoas percebam que isto acontece sempre, que vocês não são máquinas e que não estão limitados só ao jogo, porque há muita história fora do contexto balneário que ninguém sabe e que são estas ninguém histórias... sabe, e muitas que não se podem contar. Não se podem contar. Tenho outra, Rui, esta tenho de contar, que nós tínhamos um jogador aqui que ele não é de cá, mas os pais são, mas foram viver para outro sítio e tem cá uma casa numa aldeia.
Então chega setembro, aquelas últimas festas da aldeia, Da aldeia, que sim. nós sabemos e tal. Nós chegamos aqui em casa, a festa lá na minha aldeia e tal, jantarada, não sei o quê, tudo bem. Jantarada, não sei o quê, casa, ainda calor, não sei o quê, tudo aberto, não sei o quê, mas para a festa. A casa era perto da festa, uns ficavam lá, ele tinha trazido também uns amigos de onde era e não sei o quê. Grande festa, jantarada e tal, não sei o quê. Há um de nós que passa já assim naquele 4 da manhã ou 5 da manhã, nem sei bem passa, a malta, então, chamou pelo nome dele, então, não sei o quê. Ele nada, não disse nada, continuou o trajeto dele. Mas sabes como é que estas coisas, lá foi, se não está aqui é porque está ali na festa, os da festa ou está em casa. Ninguém sabia do homem, quem vivia com ele em casa, chegou a casa, não estava em casa também. De um momento para o outro ele aparece. O que é que ele fez? Andou 4 ou 5 quilómetros a pé, foi ter a outra aldeia, aquilo era de domingo para segundo, foi ter a outra aldeia, viu-se lá meio perdido. Voltou para trás? Há aqueles autocarros que às 7 e tal da manhã que vêm para o mercado, apanhou esse autocarro, veio para o fundão e foi ter para casa no dia a seguir. Então, onde é que andaste? Opa, isto aconteceu, isto aqui. Opa, isso é muito bom. Isto está 1000 e tal. Há muitas histórias, Eu acho que... Na final da taça que perdemos, houve 3 ou 4, entram para o elevador, alguém se lembrou de dar um salto. Imagina que no dia da final da taça ficou preso o elevador. Os balneários é sempre interessante. Eu gostava que o Cláudio tivesse aberto mais um dia eu prometo que eu vou tentar fazer com os dois ao mesmo tempo, que é para vocês andarem aqui a debater histórias. O Cláudio, de certeza, o Cláudio conhece algumas e digo assim, eu tenho medo. Temos outras, estarmos em casa, isto, às vezes lá está, vai bater no que nós estávamos a falar, às vezes muito mais do que aquelas histórias que nos treinos ou no coisa. Tínhamos um que era viciado, não sei se era no Big Brother ou na Casa dos Segredos, era um programa desses. Estávamos lá em casa, estávamos a ver o programa e estamos muito sossegados, já àquela hora das expulsões ou não sei o quê, não sei o que mais. E há uma rapariga, um rapaz que tinha 2% de pontuação para sair e começa o gajo que gostava muito do programa, indignado, mas completamente indignado. Então, o que é que se passa? Isto é mentira. Agora é que eu reparei que estas votações são uma... aldrabadas. Não sei o que, são aldrabadas. Como é que é possível? Como é que a gaja só tem 2%? Só eu votei 3 vezes. Muito bom. Mário, e agora para acabar, vamos aos 5. Eu costumo fazer isto, que é, primeiro quero o teu 5 ideal de craques, da quadra, como bem frisado, da quadra para já, e depois o teu 5 ideal dos palhaços craques de balneário. É assim, eu sei que é difícil porque tens um leque de escolhas muito grande. Mas pronto, vamos lá tentar. Podes jogar de guarda-redes avançado, podes jogar como tu quiseres. Até podes jogar só com pivôs. Eu vi os outros programas, também já sabia que isto... E mesmo assim, eu já sabendo... É muito difícil. Seleção e clubes? Sim, tudo incluído. Seleção e clubes. Então, Juanjo na baliza. No teu 5 de craques. Juanjo na baliza. Juanjo. Ricardinho, obviamente. Cardinal. E agora começa a ser difícil. Chaguinha. E falta tu. Talvez assim mais fixo, o Fernando William, capitão da Argentina. Mas é difícil. Divanei, Alex. Lá está, aquilo que eu disse ao Cláudio. Tu se calhar não fazes Elisandro. Tu fazes um plantel inteiro e ainda tinhas jogadores para deitar fora. Acho que faço 2 equipas, acho que faço quase 2 planos. Não, e agora, vamos fazer a equipa mais difícil, se calhar, para ti, que é a equipa dos palhaços. O teu 5 de craques de balneário. E se não quiseres jogar de guarda, podes jogar de guarda-redes avançado também, não há problema. Lá está, nas craques é difícil, porque tive a felicidade de jogar com muito craque.
com muito craque, mesmo craque. Mas nesta também não é fácil, porque felizmente tive sempre balneários muito Engraçados. muito bons, balneários engraçados. Mas lá está Cláudio na baliza, obviamente. Miguel Silva, que era muito engraçado. O Noé também pode entrar. O Noé. O Noé era o gajo que calçava umas sapatilhas, chegavam sapatilhas no treino novas, fazia um treino, marcava 4 golos. Estas sapatilhas são boas, são muito boas. No treino a seguir treinava mal, estas sapatilhas não valem nada, não prestam. Era a mesma coisa com a proteína, tomava proteína, como você nota, estou meio recuperado. A seguir treinava mal, isto não há a ser nada. Ora bem, temos 3. Cláudio, Miguel Silva, o Noé. Falta aí 2. Eles são tantos que até é difícil. Ré também é engraçado. O Ré também é engraçado. Falta um. Sendo que não pode ser tu. Pauleta. O Pauleta tive aqui uma história. O nosso próximo convidado vai contar aqui umas histórias engraçadas do Pauleta. Não, o Pauleta também tinha muita história com o Pauleta. O Pauleta é fenomenal. O Pelé também tem muitas boas. O Pelé que também está aqui comigo. Está aí contigo. O Pelé é para enganar as miúdas lá no Brasil. Chegam, não sei o quê, foste de férias para algum lado? Fui aqui, umas fotos. Muito bom. O Pauleta, eu também, se fosse abrir o livro do Pauleta. O Pauleta, eu vou-te contar. O Fábio foi o meu último convidado e o Fábio contou-me histórias do Pauleta. O Fábio? O Fábio Mota. O Motinha aí. O Fábio contou-me histórias do Pauleta. Aí o Pauleta, nós tínhamos aqui um... A do quiz. Agora, no quiz, nós íamos sempre jogar quiz. Quando ele dizia que já tinha... Não, esta é certa. Então, já sabia a resposta? Eu sei a resposta. Já sabia? Não, já sei, então é essa. É A, é B. Não, mas estás a brincar, mas eu no quiz, agora vou-me entregar, não tive culpa. Sai uma pergunta de Mugadouro. Ele contou-me essa história. Imagina a probabilidade de sair. E eu estou do grandão, não é? É esta. E eles começam a olhar para mim. E eu olhar para eles e dizer assim: que então? Tu meteste Aveiro? E não, tu meteste a letra C e era a letra B. A resposta... Não, acho que era ao contrário. Era assim qualquer coisa. A que distrito pertencia Mugadouro e eu, B. Qual foi a minha coisa? Porque no quiz, no que nós jogávamos, havia uma etapa, aquilo é vários tipos de jogo. E num deles tinhas que carregar na inicial da resposta. Imagina o Mário Freitas joga que modalidade? É futsal, tu tinhas que carregar. Aquilo aparecia-te o AFDAR, tinhas que carregar no F. A minha coisa de querer ser rápido, de querer ser coisa, tal, B. Só que o B era pergunta de escolha múltipla. Pois. O B era tipo Aveiro, era assim qualquer coisa, estás a ver? Ou o distrito do Porto, já não me lembro. Mas é que o engraçado foi eles olhar para mim, a cara deles, e eu tipo, eu grandão, sabes? Mugadouro, cara, está aqui. Estou contente, o Mugadouro apareceu. Estou contente e errei a pergunta. O Pauleta. O Pauleta vou ter que trazer aqui, está visto? Não, tens de trazer. O Pauleta, a chegada dele no fundão, nós não conhecíamos o Pauleta. Tenho de contar. O Pauleta, estamos mês de agosto, pré-época, sentados numa esplanada e não sei se o Pauleta falou com alguém a perguntar onde estávamos, qualquer coisa assim. E nós vemos,
fundão, no verão, tem algum movimento, mas não é assim, não é? Nada demais. E aquilo o café fica assim no cima da avenida principal e aquilo começa assim, e nós começamos a ouvir um carro, e nós, e o que é que se passa? Um carro a deitar fumo, não sei o que, para em frente ao café, sai ele, mais 2 amigos dele, o carro a deitar fumo, quase a arder, o carro quase a arder, não tinha água. tinham vindo diretos de uma maratona qualquer, num torneio, o carro era emprestado. Ai, Jesus. Acho que nenhum tinha carta. Ai, Imagina o primeiro impacto. E é o gajo mais desleixado que eu conheço com a roupa. A malta estava sempre a gozar com ele, chegava de qualquer maneira. Muito engraçado. Muito engraçado. Também fazia um plantel muito grande. Eu acho que se eu me começasse aqui a lembrar das histórias. Se um dia der para levar esses artistas para Mogadouro, o Mogadouro volta à primeira, de certeza. Volta à primeira, de certeza. Volta, isso é certo. Isso é certo. Mário, olha, muito obrigado por esta partilha. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer. Eu já te conheço, eu conheci-te, eu vou dizer quando, num apuramento na Póvoa do Barzinho. Na Póvoa do Barzinho. Arranjaste os bilhetes aos meus amigos do Cláudio, que era eu e os meus amigos. Eu lembro-me disso. Sabes que o Cláudio sempre falou em ti. E, até eu sei histórias do Cláudio da universidade. Da universidade, até não vamos por esse caminho, que sei que quem se integra agora sou eu. Meu Deus. Olha, Mário, muito obrigado. Foi muito bom esta partida, muito interessante. E ainda ficámos aqui mais tempo. Eu ficava aqui, acho que até amanhã, a partilhar histórias. E havia ainda muito mais para contar. Mas um dia... Coisas sérias e coisas de Vou pensar isso um dia, de juntar aqui mais com uma pessoa, para vocês fazerem um debate de histórias, porque acho que isso vai ser muito engraçado. Era. Isso era muito engraçado. Mário, muito obrigado. Tá bem, Rui. Obrigado, um abraço, um grande abraço. Um abraço, foi mesmo um prazer. Era o que estava a dizer, ficávamos ainda aqui muito tempo a falar de futsal e fora de futsal, e haveria ainda muita coisa para dizer e para falar. É agradecer-te o convite a ti e a quem está no projeto. Miguel, e vou continuar a acompanhar as histórias que ainda tens aí pela frente, e faço votos que venham muitas mais. Muitas histórias, porque um obrigado a ti e um abraço para ti. Ok, Mário, muito obrigado nós, e foi um prazer. Até à próxima. Um prazer, Mário, tchau, um abraço. Tchau, um abraço.